Oi! Hoje a gente vai fazer um verdadeiro raio-x no mundo do empreendedorismo para entender um fantasma que assombra muito negócio por aí, a falência. Vamos descobrir juntos quais são as causas mais comuns que fecham empresas no Brasil e, o que é mais importante, como é que se constrói uma blindagem para proteger o negócio. Bora começar? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quem empreende sabe que a paixão é o que dá o primeiro empurrão. Mas, infelizmente, só paixão não paga as contas nem garante que o negócio vá vingar. Muitas vezes, o que leva um sonho para o buraco não é um produto ruim, mas sim algumas armadilhas de gestão que, olha, podiam muito bem ter sido evitadas. E o cenário é exatamente este. O empreendedorismo é o motor da nossa economia, mas a verdade nua e crua é que o número enorme de empresas não passa dos primeiros anos. O ponto principal que a gente precisa entender é que isso quase nunca é uma questão de má sorte ou azar. Na grande maioria dos casos, é o resultado de falhas operacionais, falhas de estratégia, que são totalmente identificáveis e, a melhor parte, que podem ser prevenidas. Então, para a gente mergulhar a fundo nisso, vamos analisar o que eu chamo de os 4 pilares da falência. Pensa neles como os erros mais comuns, as verdadeiras armadilhas que, quando a gente não presta atenção, se tornam fatais para qualquer negócio. Vamos diagnosticar um por um. O primeiro pilar, e talvez um dos mais clássicos, é a tal da confusão patrimonial. Sabe aquela história de usar o dinheiro do caixa da empresa para pagar a conta de luz de casa? Ou pegar dinheiro do próprio bolso para cobrir uma despesa do negócio sem anotar em lugar nenhum? É exatamente isso. Essa mistura toda cria uma névoa tão grande que fica impossível enxergar se a empresa está bem ou mal das pernas. Para ficar bem claro, vamos imaginar a história do João. Ele é dono de uma padaria e faz exatamente isso. A mensalidade da escola do filho sai direto do caixa. O pneu do carro que furou, ele paga com o cartão da empresa. E quando o movimento está fraco, ele vai lá, tira uma grana da conta pessoal para cobrir o rombo, sem registrar nada. Parece uma coisa boba, do dia a dia, mas o estrago é grande. E aí, o resultado é óbvio. Com esse entra e sai de dinheiro, sem nenhum controle, o João perdeu totalmente a noção das coisas. A padaria dele pode estar dando um lucro incrível ou um prejuízo gigantesco. Ele simplesmente não sabe. E aí eu pergunto, como é que se toma uma decisão importante, tipo comprar um forno novo ou contratar um padeiro, se não dá para saber se o negócio se sustenta? É como tentar dirigir um carro de noite, na chuva e com o farol quebrado. Agora, o segundo pilar, precificação incorreta. Esse aqui é perigoso porque ele é silencioso, mas é destruidor. Acontece quando a gente define o preço de um produto olhando só para o preço do vizinho, sem fazer a lição de casa de calcular todos os custos que estão por trás daquele produto. Vender muito não quer dizer nada se cada venda, na verdade, dá prejuízo. Olha só o caso da Maria. Ela abriu uma loja de roupas e, para competir, botou uma blusa para vender por R$ 50, um preço bem parecido com o da loja da frente. O problema? Ela não parou para botar na ponta do lápis o custo da peça, os impostos da venda, a comissão da vendedora, um pedacinho do aluguel da conta de luz, do marketing, enfim, tudo. O resultado disso, depois de pagar tudo o que estava ligado àquela venda, sabe quanto sobrava de cada blusa? R$ 5. Apenas R$ 5. Essa é a margem de contribuição. Agora imagina quantas blusas ela precisaria vender só para pagar o aluguel e os salários. A loja vivia cheia de gente, mas o caixa estava sempre vazio. Ela estava literalmente trabalhando para pagar as contas, sem botar R$ 1 de lucro no bolso. Vamos para o terceiro pilar, uma área que, vamos combinar, dá um frio na espinha de muita gente, a parte fiscal e tributária. O sistema de impostos no Brasil é um labirinto. E ignorar isso pode custar muito, muito caro. O erro clássico aqui é escolher um regime de impostos lá no comecinho e nunca mais olhar para isso, mesmo que a empresa cresça e mude completamente. Isso pode fazer com que se pague mais imposto do que deveria ou, pior ainda, levar a multas pesadíssimas. Vamos conhecer o Carlos. Ele abriu uma consultoria e, claro, optou pelo Simples Nacional, que é o caminho mais comum. Tudo certo no começo. Só que o negócio dele deu certo, começou a crescer, o faturamento aumentou e, pronto, ultrapassou o limite do Simples. Só que ninguém se atentou a isso, e ele continuou pagando os impostos do mesmo jeito como se nada tivesse acontecido. O resultado foi uma verdadeira bomba relógio. Anos depois, a fiscalização bateu na porta. A empresa foi autuada, tomou multas gigantescas e ainda teve que pagar toda a diferença de impostos que não pagou nos anos anteriores, com juros e correção. Uma dívida que apareceu do nada e quase quebrou o negócio do Carlos. Um desastre que podia ter sido evitado com uma simples revisão uma vez por ano. E finalmente chegamos ao quarto e último pilar, que é a falta de planejamento de fluxo de caixa. Muita atenção aqui porque este ponto confunde muita gente. Lucro é uma coisa,
Dinheiro no banco é outra completamente diferente. Uma empresa pode ser super lucrativa no relatório, no papel, mas quebrar por não ter dinheiro em caixa para pagar os salários no fim do mês. E essa frase resume tudo com uma perfeição incrível. O fluxo de caixa é o oxigênio da empresa. Sem ele, não importa se o produto é maravilhoso ou se o lucro no papel é gigante. A empresa simplesmente não consegue respirar. Ela sufoca. A história da Ana ilustra isso que é uma beleza. Ela tem uma fábrica de móveis, vende super bem. E os balanços mostram um lucro lindo. Mas qual é o problema? Ela precisa pagar a madeira para os fornecedores dela em 15 dias. Só que ela só vai receber dos clientes que compraram os móveis daqui a 90 dias. Percebe esse buraco de tempo entre o dinheiro sair e o dinheiro entrar? Mesmo vendendo bem, ela vive no sufoco, correndo atrás de empréstimo caro no banco para cobrir esse descasamento. Ok, já vimos os problemas, já entendemos onde moram os perigos, diagnosticar é o primeiro passo. Mas o que interessa de verdade é a cura, a solução. Então, agora, vamos virar a chave. Chega de falar de problema, vamos falar de ação. Este é o Manual de Sobrevivência, um guia prático para blindar um negócio contra essas 4 armadilhas que a gente acabou de ver. E o caminho é este, bem direto ao ponto, dividido em 4 passos. Primeiro, profissionalizar a gestão financeira, dar um gasta na confusão de contas. Segundo, fazer um planejamento tributário estratégico e, pelo amor de Deus, revisar isso todo ano. Terceiro, organizar a casa, gerenciar pessoas e processos para que o negócio não dependa só do dono. E quarto, que amarra tudo isso, nunca parar de aprender e investir em educação continuada para estar sempre um passo à frente. E aqui a gente vê a diferença fundamental, que é uma mudança de mentalidade. De um lado, tem a mentalidade do problema, a pessoa que vive apagando incêndio, que só reage quando a bomba estoura. Do outro lado, a mentalidade da solução, quem planeja, quem tem estratégia, quem organiza os processos. É a diferença entre ser uma vítima das circunstâncias e ser o piloto do próprio negócio. A blindagem começa na cabeça. E isso nos traz à nossa conclusão, ao ponto central que garante não só que um negócio sobreviva, mas que ele prospere por muito e muito tempo. Afinal de contas, qual é a chave para a longevidade de uma empresa? A grande chave está aqui, em mudar o jeito de enxergar a contabilidade. Ela não é só uma papelada chata para o governo, um mal necessário. Pensa nela como o painel de controle de um avião, o GPS de um navio. É a ferramenta que te dá a visão clara para tomar as decisões certas, para antecipar os problemas e para guiar a empresa rumo ao sucesso. E a gente termina com essa pergunta, que fica de reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, dos erros mais comuns até as soluções práticas, a questão que fica é: o negócio está sendo construído sobre pilares fortes ou sobre areia movediça? A boa notícia é que, com conhecimento e boa gestão, sempre é tempo de começar a construir uma estrutura preparada não só para sobreviver, mas para prosperar de verdade.